Nós sempre dizemos, você chegou no lugar do seu propósito. Quando Deus mandou a gente começar essa igreja, foi uma palavra que Deus me deu lá na África. A última coisa que eu queria era ser pastor. E Deus falou, você vai começar uma obra assim, 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 lá em Balneário. E virão pessoas do mundo inteiro, virão pessoas do Brasil todo, e um grande avivamento vai iniciar naquele lugar. Então Deus está reunindo pessoas de todos os cantos dessa terra, para um avivamento que vai deixar uma marca na história de 50 nações, pelo menos 50 nações. Você crê nisso? Aleluia. Então diga para alguém perto de você, bem-vindo ao avivamento. Deus vai falar com você hoje. Senta glorificando a Jesus. Contemplamos tua face. Quem sabe cantar? Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha. Só para te adorar, Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Que maravilha, né? Obrigado, louvor. Vamos aplaudir o Senhor pelo louvor dessa igreja. Teclado, fica só mais uns segundinhos aí. Aleluia. Muito bom adorar a Deus, não é verdade? De vez em quando a gente quer ficar o culto inteiro, né? É impossível você ganhar a atenção de Deus e Ele não transformar a sua vida. Esther capítulo 5. Aleluia. É impossível você chamar a atenção do coração do rei e algo sobrenatural, extraordinário não acontecer com você. Sucedeu, pois que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente para a porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Amém? Obrigado, filho. Se tem uma coisa que você hoje precisa, é chamar a atenção do rei. Se é algo que eu poderia te recomendar, é chamar a atenção do rei. Pessoas aparentemente insignificantes, pessoas que não têm uma família boa, não têm dinheiro,
não tem fama, não tem nada. São as pessoas que de repente, diga comigo, de repente, Deus muda a história dela, porque conquistou o coração de Deus, chamou a atenção do rei. Eu já quero te dizer que tem algumas coisas que não chamam a atenção do rei. Religiosidade não chama a atenção do rei. Hipocrisia não chama a atenção do rei. Aparência externa não chama a atenção do rei. Porque o rei não vê somente a parte externa, mas ele também vê a parte interna. O dia que você vê um grande homem, uma grande mulher de Deus, extremamente abençoado por Deus, pode ter certeza que chamou a atenção do Rei dos Reis. Esse aqui é o rei, um rei natural, né? E a rainha Esther chamou a atenção dele. Chamou a atenção por como ela estava vestida, como ela se apresentou. E quando o rei chamou ela, aleluia, ele disse: até a metade do meu reino, se você me pedir, eu te dou. Já imaginou? Isso naturalmente. Agora imagina quando o Rei dos Reis te chama. Quando o Rei dos Reis te vê. Quando o Rei dos Reis coloca os seus olhos em ti e manda te chamar. Quando o Rei dos Reis dá uma ordem no céu para algo ao seu favor. Mas nem todo mundo chama a atenção de Deus. Muitas pessoas, todos nós queremos a atenção de Deus. Todos nós viemos aqui, é impossível alguém aqui que não queira a atenção de Deus. Senão sequer você teria vindo neste lugar. Mas muitos vêm com atitude errada. Alguns vêm com arrogância. E Deus rejeita o arrogante. Alguns vêm com incredulidade, e Deus rejeita a incredulidade. Alguns vêm com indiferença. Mão no bolso, mascando chiclete, olhando o WhatsApp, comentando tudo que ele vê. Você viu essa música? Você viu esse pastor? Você viu esse cantor? Você viu esse aqui? Você viu a roupa dele? Você viu o chiclete? Você viu? E ela indiferente. E às vezes irreverente. Não se chama a atenção do rei, pelo contrário, você vai ser expulso da presença do rei com irreverência. Se tem algo que você precisa aprender hoje, é chamar a atenção do rei. E quando você lê a Bíblia, você vê alguns homens que chamaram a atenção dele. Chamaram a atenção de Deus. Gente comum. Gente que não era de família boa. Até uma prostituta, Raabe, chamou a atenção de Deus. E Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Uau! Então não importa de onde você veio, o que você fez, e não importa a família, não importa o teu nível de escolaridade, o teu nível de dinheiro, a pergunta é: será que a sua vida vai ter uma virada, porque o rei vai mandar te chamar? Tem um glória a Deus aí ou não? Deus quer fazer uma transformação profunda na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo, mas Ele não faz com todo mundo. Quem já percebeu que não é com todo mundo? Porque com alguns você parece assim: meu Deus, esse parece um escolhido. É porque esse chamou a atenção do rei. Bartimeu chamou a atenção do Rei dos Reis. Quantos cegos haviam em Israel, em Jericó, que não foram curados, mas aquele cego chamou a atenção de Deus. Aleluia. Primeira coisa que chama a atenção de Deus. Primeira coisa que Deus é atraído, que eu quero passar aqui para vocês. Vou falar pelo menos de 4 coisas hoje. É fé. Sem fé é impossível agradar. Então o contrário também é real. A fé agrada a Deus. Ou seja, quando você se coloca na posição de vítima,
você está desagradando a Deus. Muitos cristãos se colocam em posição de vítima. Ah, Senhor, por que comigo? Ai, Senhor, por que minha vida é assim? Ai, Senhor, que tristeza o que está acontecendo comigo. Ah, Senhor, as coisas ruins todas acontecem comigo. Ai, Senhor, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me quer. Esse espírito de vitimismo desagrada a Deus. E muitos cristãos vivem à base desse vitimismo. Eu estou ruim, eu estou mal, eu estou doente. Eu conheço crente, irmão, que se eu chamar para vir para o altar 1000 vezes, ele vai vir as 1000 vezes com cara de cachorro molhado. Já viu cara de cachorro molhado? É triste, né? Tudo porque ele acha que Deus se comove com essa cara de vitimismo. Deus é atraído por gente que tem fé. Aleluia. Lá em 1 Samuel capítulo 14, tem um homem chamado Jonatas. Meu Deus. Verso 6, coloca lá. Deixa eu só pintar o cenário aqui para você ver. A Bíblia vai dizer que havia um exército como a areia do mar. Quando diz que é como a areia do mar, é incontável, passa de 1 milhão de soldados. É incontável. E esse exército ia atacar Israel. Israel ia ser destruída. E a Bíblia diz que o rei Saul, naquele tempo, em vez de se preparar para a guerra, ele se escondeu com seus 600 homens debaixo de uma árvore. E Jonatas, vendo aquela situação, disse: não pode ser. E aí ele disse isso aqui. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas, o seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Ou seja, todos escondidos, outros, os únicos que tinham armas, com Saul debaixo de uma árvore. E Jonatas disse para o seu pajem de armas, o seu escudeiro: vamos até a guarnição dos filisteus, porque para Deus não importa dar uma vitória com muitos ou com poucos. Nesse caso era 2. Diga comigo: 2 loucos contra um exército. Irmão, alguém tem que fazer esse filme. Eu já vi 300 contra o exército. Mas aqui está dizendo que era Jonatas e o seu escudeiro. Agora eu fico imaginando Deus lá no céu, irmão. A Bíblia vai dizer que o povo estava escondido em cavernas nessa época. Quando viu, imagina, você está vendo um exército como areia do mar, que não pode contar, todo mundo escondido. E Saul, que era o rei que tinha que lutar, escondido. E eu imagino que todo mundo escondido estava orando. Você não acredita que estavam orando? Ai, Senhor Deus, por favor, Senhor Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Quando um se levanta com fé, ele se torna a resposta de oração de todo mundo. Então faço uma pergunta para você hoje: você é dos que está escondendo, chorando e reclamando, ou você é do que está se levantando e dizendo: eu vou fazer o que ninguém quer fazer, eu vou enfrentar essa multidão, ainda que seja eu e meu pajem de armas, ainda que sejamos apenas 2. Eu imagino Deus lá no céu, todo mundo orando, e Deus não ouvia nenhuma oração, porque era toda sem fé. Mas de repente, diga comigo, de repente, um anjo com um iPad chegou correndo no céu. Senhor, 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 olha isso aqui. 2 loucos. Um com a espada e outro com a lança. Diz que vai enfrentar um exército e diz que vai no seu nome ainda. Quando Deus olhou, ele disse: não.
Diga comigo, a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Lá em Mateus 8:10, Jesus disse sobre o centurião romano, presta atenção, romano, ele não era um homem criado em Israel, com os costumes de Israel, e com a Torá, e com a Bíblia, e não conhecia as Escrituras, mas olha o que ele disse, maravilhou-se Jesus. Você já imaginou? Um homem que sequer era de Israel, Jesus olhar para ele e se maravilhar. Que Deus possa olhar para você e se maravilhar da sua fé. Ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta. Diga comigo, a fé do centurião fez Jesus se maravilhar. Jesus não se maravilhou em nenhum momento. Você vai ver na Bíblia que não diz em nenhum momento que Jesus se maravilhou. Ele até era meio assim, sem graça, mas ele multiplicava os pães e o peixe, ele saía assim, beleza, valeu, gente. Mas quando ele viu a fé daquele homem, ele se maravilhou. Faça algo que Deus olhe do céu e diga: não. Até que enfim alguém acreditou. Deus está buscando homens e mulheres de fé. Não está buscando vítimas. Não existem vítimas bem-sucedidas. Você quer ser bem-sucedido? Primeira coisa, larga a mão de ser vítima. Acho que Deus está me usando hoje, irmão. Depois leia 1 Samuel 14, toda a história de Jonatas, e você vai ficar maravilhado. É muito mais forte do que eu estou pregando aqui agora. Segunda coisa que chama a atenção de Deus. Segunda coisa que Deus, ele fica tão atraído por esse tipo de gente, que ele muda a história, e que ele escreve a história através dessa pessoa. Diga comigo, fidelidade e obediência. Havia um homem chamado José, que foi vendido como escravo, que foi para servir a Potifar, escravo. Isso já é ruim. Agora imagina um escravo preso na cadeia. Um escravo é ruim, não é, irmão? Fala a verdade. Agora um escravo preso. Um escravo já é preso. Você entendeu, irmão? O nível onde chegou a coisa? Não é porque ele era escravo. Ele ficava servindo na casa de Potifar. Ele podia talvez comer alguma coisa, ver o sol, ver alguma coisa boa tinha. Mas era ruim, era escravo. Agora escravo e preso. Mas o que chamou a atenção de Deus? Que José foi fiel em todas as estações da sua vida. Ele foi fiel na casa do seu pai, ele foi fiel no palácio, na casa de Potifar, ele foi fiel na prisão. Isso provou para Deus que se Deus desse o mundo antigo inteiro, o Egito, na mão dele, ele ia ser fiel também. O que Deus quer falar para nós quando a gente chegar no céu? Servo bom e... Não é servo bom e famoso. Quem lembra? Quando a gente chegar no céu, a frase que Deus quer falar para nos dar as boas-vindas é servo bom e... Não é servo bom e famoso, não é servo bom e milionário, não é servo bom e qualquer outra coisa, é servo bom e fiel. E o que Deus faz com os fiéis? Que são fiéis em qualquer circunstância. Porque não venha me dizer: ah, pastor, eu tive que ser infiel porque a minha circunstância foi muito terrível. Foi pior do que a de José?
Então não tem desculpa. Tem um versículo na Bíblia que parece loucura. Só quem é maduro espiritualmente consegue entender. Tiago diz assim: tenham por suma alegria, sumo gozo. Quando, sumo quer dizer o máximo. Tenha por máximo prazer e alegria quando você for tentado. Olha que loucura, irmão. Não faz sentido. Não, Deus me livre. Ninguém quer passar pela provação ou tentação, não é verdade? Então, tenham por suma alegria quando te encontres em todos os tipos de tentações e tribulações. O homem tinha que ter um nível, irmão, de maturidade espiritual para escrever um negócio desse. Eu tenho 20 anos de crente, agora que eu estou entendendo. Mas eu vou resumir e mastigar para a pessoa que está até visitando hoje pela primeira vez vai conseguir entender. Como assim tenha suma alegria quando eu passe por todo tipo de tribulações? Só passa pela prova quem foi matriculado para se formar. Ou seja, se Deus está te testando, se Deus está testando a tua fidelidade, o teu caráter, é porque ali na frente tem algo muito grande que você nem imagina aquele. Todo mundo aqui tem um primo, um irmão, um cunhado que nunca saiu da mesma casa, que tem o mesmo emprego. O cachorro dele não morre, 28 anos o cachorro. Quem sabe o que eu estou falando? Mesma casa, mesmo emprego, mesmo cachorro, tudo igual. E você diz: Deus, a minha vida é uma montanha russa. Tenha por suma alegria que Deus está te testando, te provando, te fazendo passar por provas, porque o dia que você for aprovado, meu Deus, se prepare. Diga: eu estou matriculado. Teve prova esses dias lá na universidade. Quem fez prova lá na universidade, levanta a mão aí. Essa semana lá na universidade. Ninguém levantou a mão, talvez um, não sei. Tem alguém que fez prova essa semana na universidade? Ninguém. É porque você fez, parabéns. Tem 2 pessoas que fizeram. Sabe por que eles fizeram prova e eu não? Porque eles estão matriculados, eu não estou. Está entendendo? Agora, quando terminar a prova e quando terminar o curso, quem vai ganhar o título, eu ou eles? Porque quem está matriculado? Só passa pela prova quem está matriculado. Se Deus está te provando é porque você está matriculado. Se Deus está te provando é porque Ele tem planos para você. Se Deus está te provando é que Ele quer te dar algo maior. Deus provou José até o final, porque Deus precisava confiar nele, porque Deus ia fazer ele o homem mais poderoso do planeta Terra. Deu para entender agora? Tenha por suma alegria quando te encontra em todo tipo de tribulações. Quanto maior a tribulação, maior vai ser a vitória que Deus vai dar na sua vida. Eu nunca vi gente glorificar quando chega um pastor e conta aqui: irmãos, a minha vida sempre foi boa. Aleluia, amém. Você não fica impressionado assim: irmão, de onde Deus me tirou, porque aquilo que eu passei, e agora olha o que Deus fez na minha vida, e você vê o contraste e fala assim: isso foi a mão de Deus. Eu nunca vi alguém você ficar assim: uau, irmãos, então eu nasci rico, né? Estudei nas escolas da Suíça, né? E hoje eu continuo rico, e Deus me abençoe, amém. Tem graça, irmão? Tu vai ter história para contar.
Tu vai ter experiência para contar. Tu vai ter testemunho para contar. Você vai falar assim: eu fui pela fé para Balneário Camboriú e Deus ia provendo cada mês. Deus fazia milagre cada mês. Eu não era ninguém, mas Deus me levantou e eu e minha casa somos herdeiros da terra de Balneário. Herdeiro das 50 nações. Você vai falar: eu era só o baterista, irmão. Pastor Dan era só o baterista. Olha o que ele fez agora. Aleluia. Era baterista, né? Uau. Diga comigo: fé, fidelidade, obediência. Diga: adoração. Bom, aí a coisa começou a ficar mais profunda. Se você esquecer tudo que eu falar hoje, lembre-se do que eu vou falar agora. Quando você ora, você está buscando a Deus. Quando você jejua, você está buscando a Deus. Quando você vem à igreja, você está buscando a Deus. Quando você oferta, você está buscando a Deus. Quando você lê a Bíblia, você está buscando a Deus. Quando você vai numa vigília, você está buscando a Deus. Quando você faz o teu devocional, você está buscando a Deus. Mas quando você adora, é Deus que busca você. Porque Ele busca os verdadeiros. Uma coisa é eu buscar Deus, outra coisa é Ele me buscar, irmão. Porque Ele acha facinho, Ele conhece tudo, todo mundo. Eu não duvido que você esteja buscando a Deus. Eu duvido que Deus esteja buscando você. Pastor, eu estou buscando a Deus. Não duvido. Mas será que Deus está te buscando? Ele busca, procura pelos verdadeiros. Vou te fazer uma pergunta. Nos cultos aqui da família do reino, se os olhos de Deus estivessem no meio do culto, no meio do louvor, olhando para você, será que Ele acharia um adorador ou um reclamador? Um adorador ou um crítico? Um adorador ou um super teólogo que questiona a pregação das pessoas? Esse louvor está fora de contexto da palavra de Deus. Sempre tem uns caras desses, né? Tem os teólogos de plantão. Ou será que ele encontra um verdadeiro adorador? Diz a Bíblia que na adoração existe um aroma. Você já sentiu um cheiro que você foi atrás desse cheiro? Quem já sentiu o cheirinho de café? Fala: meu glória. E vai atrás. Na casa da minha avó, irmão. A gente podia estar fazendo o que fosse. Na rua, brincando e pulando na cama e fazendo bagunça. Quando sentiu... Já imaginava aquele pão com manteiga assim, cortada, assim, molhando no café com leite. Jesus me repreenda. Estou fazendo vocês pecarem agora, hein? A tentação. Ia correndo, sim ou não? Procurar aquele cheiro. Vó, a senhora está fazendo café, vó. E a vó fazendo naquela coado no pano, naquele coador de pano. É bom, não é? Meu Deus, aí minha avó colocava alguma coisa para assar no forno, vinha aquele cheiro de bolo. Uma broa de milho. Né? Um bolinho de chuva, fritinho, canelinha, aquela coisa boa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está buscando uma igreja de adoradores.
Tem hora que a adoração da família do reino fica tão intensa que o cheiro chega lá no céu e Deus fala: da onde está vindo esse cheiro? E ele vem! E ele vem! Como cheiro suave e agradável a Deus é a adoração. Nunca esqueça disso. Quando você ora, quando você jejua, vai na igreja, você está buscando a Deus. Mas quando você adora, é Deus que vai buscar você. Não tem um adorador na Bíblia como Davi. Davi era um adorador. É forte o que eu vou falar. Davi chamou tanto a atenção de Deus, que Deus fez uma aliança com ele. Ele era um simples pastor que ficava adorando. A aliança com Deus foi tão grande que Deus fez com ele, que Jesus é chamado filho de Davi. Que você quer dizer descendente, né? Filho de quer dizer descendente de Davi. Bartimeu disse: filho de... Ou seja, Deus adotou Davi como seu nome, seu sobrenome. E era um simples pastorzinho, mas ele era um adorador. E Deus, quando acha um adorador... Bom, quando Deus aparece para você, acontece assim, ó: que queres que eu te faça? Pede-me o que quiseres, e Deus te dá até o que você não pedir. Mas Deus está procurando qualquer adorador? Que tipo de adorador? Ou seja, Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adorar. Não confunda adoração com adorador. O texto não diz Deus está buscando adoração. O texto diz que Ele está buscando adorar. Adoração é o que você faz. Adorador é o que você é. Então Deus não está buscando alguém muito meloso que manda beijinho para Jesus. Jesus! Não é isso que Ele está buscando. Ele está buscando gente que é profundamente apaixonado, profundamente rendido, profundamente ama a Deus com todo o seu coração. Que acorda de manhã e diga: bom dia, Espírito Santo. Hoje eu subi no Morro do Careca. Quando eu olhei assim para aquele mar, eu falei: Jesus, o Senhor é tão lindo. Ou seja, não interessa o lugar que eu estou, o que eu estou fazendo, o que vem no meu coração é adorar. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Faça uma pergunta para você. Tem gente que é observador, tem gente que não é, mas quem é observador? Normalmente eu chego que hora no culto? Quando? No primeiro ou no segundo? No primeiro. 95% das vezes no primeiro. Por quê, pastor? Porque eu amo adorar a Deus. Tem gente que fala assim: ah, não, dá tempo ainda, a gente vai chegar lá no último louvor, o pastor nem vai estar pregando ainda. Ele despreza o louvor. É só o louvor. Ele acha que isso aqui é música para entreter crente. Você não sabe nada de evangelho, meu querido.
Olha o Salmo 100, verso 1 e 2. Olha o que diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Como que é para entrar diante de Deus? Cantando. Não despreza o louvor. Deus está buscando verdadeiros adoradores. E o louvor, a adoração, quando ela se une com a música, irmão, existe uma conexão celestial. É tão forte que a Bíblia diz que Deus habita nos louvores de Israel, nos louvores. Por isso que a presença dele fica até pesada na hora da adoração, na hora que a gente está cantando para ele. E eu não estou dizendo que você tem que ter uma voz linda e cantar bem alto. Você pode cantar baixinho, mas que seja lá do fundo da sua alma, que você possa concentrar, fechar os seus olhos. Se tem um momento que eu fico triste, é quando eu percebo que as pessoas no meio do louvor estão dispersas. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade. E sabe o que a gente está perdendo? A oportunidade da glória de Deus se manifestar. Olha o que acontece. Uma vez uma mulher veio, quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Quebrou o vaso de alabastro. E Jesus disse: olha, eu entrei aqui, vocês não lavaram, não passaram óleo na minha cabeça, não me lavaram as mãos, não me lavaram os pés, que era o costume que tinha que fazer. Mas essa mulher fez tudo com as lágrimas dela e com esse perfume está me ungindo. 1 ano de salário aquele perfume. E Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Eu estou lembrando dela agora nessa pregação. Ou seja, os discípulos estavam mal acostumados com a presença de Jesus. Não é só Jesus. E quando alguém interrompeu e fez uma adoração extravagante, eles acharam estranho. Que o estranho para você é o dia que você não adorar de forma extravagante. Nunca se acostume com a presença de Jesus. Seja sempre um adorador extravagante. Deus está falando com alguém aqui? Aleluia. Falei que ia falar pelo menos 4, né? Falei 3. Fé, fidelidade, obediência e adoração. Vamos para o número 4? Diga comigo, oferta. Gênesis 4:4. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua... Verso 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Diga comigo, a oferta de primícias de Abel chamou a atenção de Deus. Agora, olha, Hebreus 11, versículo 2 também. Hebreus 11, 2. Verso 3. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Até hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Qualquer dinheiro que você gastar lá fora no mundo, comprando uma roupa, comendo alguma coisa, no mercado, no iFood, no cartão, o que você gastar lá fora, e aquele dinheiro nunca mais vai voltar para você. Toda oferta que você deixa no altar, de coração, ela nunca mais sai da sua vida. Ela vai ser um testemunho da sua vida para sempre, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, você vai morrer, e os seus netos
por causa das suas ofertas, serão alcançados. Tempos atrás, o obreiro Alexandre, uma conversa, ele falou: pastor, estou fazendo a árvore genealógica da minha família e descobri quem são meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Ele falou: pastor, aí eu puxei uns documentos de uma igreja presbiteriana, de que cidade? Região? Paraná? São Paulo, do teu tataravô? E estava um documento, imagina um documento, sei lá quantos anos, tem 100 anos? 140 anos. O tataravô dele, dizendo assim: a somatória da oferta, da maior oferta daquela igreja que a gente tinha dado, era o tataravô dele. Enquanto o Alexandre estava falando isso para mim, eu não falei para ele, mas estou falando agora no púlpito. O Espírito Santo falou para mim assim: aquela oferta nunca morreu, ela está falando até hoje, está alcançando a tua geração. Deus não deixa. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, eu morava em Cuiabá. E na minha casa não tinha mais nada. Minha mãe tinha... Cheguei no meu quarto, não tinha ar-condicionado. Você já imaginou? Em Cuiabá. Só estava o buraco do ar-condicionado assim. No meu quarto. Falei: mãe, o que aconteceu, mãe? Não tinha armário? Ela falou assim: eu ofertei tudo. Irmão, ofertar ar-condicionado em Cuiabá vale mais do que qualquer coisa. Não é, minha mãe? Minha esposa esteve em Cuiabá comigo. De noite faz 38 graus. Para dormir. Minha mãe esvaziou todas as contas dela. Tudo que ela podia ofertar, móveis, coisas, tudo, ela falou: foi tudo. Mas os meus filhos serão homens e mulheres de Deus. Agora se prepare. 1 Reis 3:4. E foi o rei, diga comigo, Salomão. Foi o rei Salomão a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. Ou seja, o altar que existia em Israel mais alto era Gibeon. Não tinha ainda o templo. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. São 5 milhões. Um holocausto de um boi. Um boi custa R$5.000. Escute, olhe bem para mim. Deus não pediu essa oferta. Eu vou até descer aqui para você entender uma coisa comigo. Diga comigo: Deus não pediu essa oferta. Em nenhum lugar da Bíblia existia um lugar que pedisse para ofertar 1000 holocaustos. Porque na Bíblia tem algumas ofertas que tem que ser feitas. Tem que fazer um cordeiro, tem que fazer uma pombinha. Tem coisas assim simples que a Bíblia fala como fazer. Não existe nada que... Da onde ele tirou essa história de ofertar 1000 bois para Deus? 100% do coração dele. Foi a forma que ele achou para expressar o quanto ele amava a Deus e que ele queria honrar a Deus. Diga comigo: ofertas chamam a atenção de Deus. Ai, se chama. A mensagem de hoje podia ser só sobre essas ofertas que chamam a atenção de Deus. Veja o que aconteceu nos próximos versículos.
E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. Então ele ofertou 1000 holocaustos. O que Deus fez? Apareceu. E disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Isso aqui chama a atenção de Deus. Quantas vezes Deus parou o culto porque alguém veio trazer uma oferta aqui? Quantos cultos já aconteceu isso, sim ou não? Porque chamou a atenção de Deus. Se tem um lugar que pode mudar a tua vida, é o altar. Todo mundo estava levando oferta. De repente, uma viúva levou todo o seu. Jesus, o que chamou a atenção dele? Não quem ofertou muito, quem ofertou com qualidade. Porque ela tinha ofertado todo o seu. Falou, aí tá, essa mulher, essa ofertou mais do que todos. Por que está isso registrado na Bíblia até hoje? Por que Deus fez questão de colocar isso na Bíblia? Porque a oferta chama a atenção de Deus. Inclusive, o primeiro homem que teve fé na história da humanidade foi Abel. E a fé dele se expressou aonde? Na oferta. A oferta chama muito a atenção de Deus. Mas muito mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós estamos falando que milhares de anos Deus só falava e usava Israel. E havia uma promessa de que um dia Deus iria derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os gentios, que somos nós, amém? Os não judeus. Olha que promessa extraordinária. Deus só usava os israelitas, judeus, só falava com o israelita e com os judeus, e só usava profetas israelitas e judeus. Nunca Deus saía disso, era o povo escolhido. Só que Deus um dia fez uma promessa que um dia Ele derramaria o Espírito Santo. E que o mundo inteiro seria alcançado. E Deus decidiu escolher um homem para ser o primeiro homem a receber o Espírito Santo e levar o batismo com o Espírito Santo para todas as outras nações da terra. E Deus escolhe um homem chamado Cornélio. Uau! Lá em Atos capítulo 10. E o que chamou a atenção de Deus em Cornélio, que não era judeu, para Deus escolher ele para ser o primeiro gentil a receber o Espírito Santo? Cadê Atos 10? Coloca verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse era outro centurião. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas Ele era generoso. Aleluia. E de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo: Cornélio. Olha que coisa. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações, olha só, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você já imaginou uma reunião, Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no céu? Você sabe que eu gosto dessas histórias. Minhas heresias são top. Pai, Filho e Espírito Santo, chegou o dia. Vamos cumprir Joel capítulo 2 agora. Vamos derramar o nosso Espírito sobre toda a carne. Mas nós temos que escolher um cara, uma família, alguém para começar essa história. Aí imagino Deus falando: eu lembro de Cornélio. Olha aqui quem é Cornélio. Deus lembrou de Cornélio porque as ofertas dele, a generosidade dele subiu até o céu. Como é que estaria a tua ficha se Deus puxasse a tua ficha?
Puxa a ficha da generosidade dele, vamos ver como é que tá. Será que a memória é boa? Porque lembre-se que eu te falei, tudo que você gastar lá fora nunca mais volta. Mas tudo que você põe na mão de Deus, na oferta, nunca mais sai da sua vida. Vai para o céu e fica registrado. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, não construam tesouros na terra, construa tesouros no céu. Toda vez que você oferta, você está construindo um tesouro no céu. Deus escolheu Cornélio, porque Deus lembrava dele por causa das suas ofertas. Isso não é extraordinário, irmão? Diga comigo, Deus responde a ofertas que nascem da fé e da honra do coração. Abel, Salomão, Cornélio. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro sobre oferta. O assunto central da Bíblia é oferta. O assunto número 1 da Bíblia é oferta. Por isso que todo mundo que não gosta de ouvir sobre oferta, não gosta da Bíblia. Pastor, pregue tudo, mas não pregue sobre oferta. Então tem que jogar a Bíblia fora e mudar de religião. Se eu não puder pregar sobre oferta. Porque a Bíblia, o tema central da Bíblia é oferta. Aí sempre tem um que diz, mentira, pastor, é Jesus. Pois é. Jesus foi a maior oferta da Bíblia. E Deus ama oferta, irmão. Quem inventou picanha foi Deus, irmão. Tem uns 10 versículos na Bíblia assim, a gordura é minha, está escrito assim. Quando fazer oferta, Deus não gosta de qualquer oferta. Deus gosta de ofertas boas, recheadas, gordurosas. Abel trouxe os primogênitos e da gordura deu-se o melhor para Deus. Eu lembro quando eu me converti, tinha 15 anos, eu morava nos Estados Unidos, e naquela época eu estava trabalhando de ajudante de garçom. É um trabalho que eu acho que não sei no Brasil, mas lá tem. Não é garçom não, é ajudante de garçom. Um restaurante muito chique. Eu até levei minha esposa lá depois de, 20 anos depois, eu comi no lugar que eu era garçom, ajudante de garçom. E aí, eu lembro que eu saía da escola, ia para casa, trocava de roupa, né? Saía da escola, eu chegava em casa umas 3 da tarde, e umas 5 da tarde eu tinha que ir para o trabalho. Trabalhava até umas 11 horas da noite. E eu lembro que eu ia, e lá eles pagavam pelo dia, e uma porcentagem da comissão das gorjetas do meu garçom que eu estava servindo, das mesas que ele serviu. Então, uma parte daquelas gorjetas ele me dava. O garçom tirava $1.000 numa noite, tá, gente? Só para vocês entenderem. É diferente nos Estados Unidos ser garçom do que no Brasil. Eles têm Mercedes, BMW, os garçons. Tem dignidade. E aí, eu ganhava o meu. E eu lembro até hoje, irmãos, que eu saía cansado. Quem já trabalhou em restaurante sabe como é que é. Meia-noite, 11 horas, meia-noite, cansado, moído. E eu ia para a vigília. Eu ia 2 vigílias por semana naquela época. Eu ia toda sexta e toda sábado. Tinha 2 lugares que tinha vigília. Então, toda sexta e todo sábado eu ia. Qual que era o dia que eu mais trabalhava? Sexta e sábado no restaurante. Incontáveis vezes. Eu trabalhava tudo que eu trabalhava, eu ganhava tudo que eu ganhava, e quando eu chegava na vigília eu dava tudo. E eu suado, fedendo, sujo, 100% que eu ganhava eu ia só para levar para a vigília. No outro dia, tudo que eu ganhava, levava para a vigília. Tudo que eu ganhava, levava para a vigília. Às vezes eu colho coisas que vem na minha memória o que eu fazia lá, e eu sinto que eu estou colhendo até hoje fruto daquelas ofertas.
Fique em pé nessa noite poderosa. Se tem uma coisa que você precisa é chamar a atenção de Deus. Pastor, o que chama a atenção de Deus? Diga comigo: fé, fidelidade e obediência, adoração verdadeira e oferta de honra. Se você praticar essas 4 coisas, não uma vez, constantemente ser um adorador, constantemente ser fiel, constantemente obedecer, constantemente ter fé, constantemente ser generoso. E eu mencionei Cornélio e Salomão, porque Salomão ofertava no altar para Deus e Cornélio era alguém generoso que ajudava os pobres. Todo o dinheiro que você oferta nunca mais vai sair da sua vida. Você pode não ver ele amanhã, tipo, ofertou hoje, amanhã. É igual uma semente. Você planta hoje, amanhã você não vê ela nascer. Mas vai nascer. Mas vai dar fruto. Eu nunca vejo pessoas semeadoras reclamando ou se queixando da pregação de oferta. Eu só escuto gente reclamar que não gosta de ofertar. Mas quem oferta ama a mensagem sobre oferta. Porque é um privilégio. Você já imaginou, irmãos, que tem gente que não tem nenhum lugar para levar uma oferta para Deus? Não tem um sacerdote para consagrar? Não tem um homem de Deus para levar a primícia? E a bênção de Deus está repousando sobre a sua vida. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Hoje, conversando com o Lucas à tarde, a gente falando assim: olha, tá feio, parece que o Brasil vai ter um problema financeiro muito grande, está prestes a explodir, algo muito ruim financeiramente. E aí a gente chegou, depois eu fui olhar o Instagram, um monte de lojas fechando no Brasil todo. Eu quero dizer algo para você: saia da economia desse mundo, entra na economia do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo: dízimo, primícia, são justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Inclusive, a crise financeira que vai vir, assim como veio no tempo de José, foi justamente a crise que fez com que José e o Egito se tornassem muito ricos. Então, em vez de você ser vítima do que vai acontecer, e já está acontecendo, está todo mundo sentindo no bolso os preços das coisas, em vez de você ser vítima disso, você vai ser beneficiado, você vai prosperar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Virá uma prosperidade sobrenatural sobre a sua vida. Você está preparado? Vamos aproveitar que nós estamos nesse assunto e vamos honrar a Deus.